Agradecemos mais uma vez a presença de todos em mais um ensino online promovido pela NCP. Hoje temos a palestra com o Dr. Gabriel Seráfico, com o título Trabalho de Seleção na Fazenda Bacuri. Antes de dar início à apresentação, gostaria de estar informando que as questões, dúvidas, nós vamos deixar para o final da apresentação. E com relação às ferramentas do GoToWebinar, que fica disponível para cada participante, a pessoa pode fazer os questionamentos, né, as dúvidas que forem surgindo no decorrer da apresentação. Tem uma aba Questions, questões, que se o pessoal tiver alguma dúvida, pode estar digitando por esse local, né, por essa aba Questions, né, que eu vou estar monitorando aqui para estar fazendo para o Dr. Gabriel no final da apresentação. E também tem um recurso de um botão, um recurso de uma mão, que quando você clica, é sinalizado aqui para mim, sinaliza uma mão levantada, que eu também vou monitorar, e no final da apresentação eu vou estar liberando o microfone para o participante fazer a pergunta diretamente para o apresentador, para o Dr. Gabriel Seráfico. Né? Então, só relembrando, as questões no final da apresentação. Questionamentos, pode estar digitando pela aba Questions, dúvidas, né? E caso a pessoa queira fazer uma pergunta diretamente do Dr. Gabriel, é só clicar no botão que sinaliza uma mãozinha que eu libero o microfone no final da apresentação. Dr. Gabriel, o senhor com a palavra. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui hoje com uma incumbência, enfim, que vamos ver como é que dela eu me saio. Eu fui um professor, pesquisador, hoje aposentado das instituições mencionadas aí na tela, no tempo em que se usava quadro negro e giz branco. Nunca usei também microfone nas minhas aulas, e hoje é a primeira ocasião em que essa tecnologia moderna me foi apresentada e vou usar pela primeira vez. Espero que não haja problemas. O objetivo dessa palestra, que vou apresentar, é a convite do professor Raizildo Lobo, a quem agradeço a oportunidade, é de apresentar o trabalho de seleção que vem sendo feito na Fazenda Bacuri, em Barretos, São Paulo, e já há muitos anos. Nós começamos o trabalho de seleção, o trabalho de criação de Nelore em 1990, seleção começamos em 95, em 98 entramos aqui no programa da ANCP, anteriormente desenvolvido no Departamento de Genética da USP, aqui em Ribeirão Preto. Muito bem. Começo falando rapidamente sobre a fazenda, que, como disse, já está localizada em Barretos, aqui no Vale do Rio Grande, norte do estado de São Paulo, e com um clima que apresenta deficiência hídrica muito acentuada de maio a setembro, e um solo que é de média fertilidade. E lá nós cultivamos Braquiária brisanta, todas as pastagens são de Braquiária brisanta, utilizadas na maior parte em pastejo contínuo e rotacionado não intensivo. Suplementação básica do gado é suplemento mineral durante as águas e mineral proteico durante a seca. Cana-de-açúcar fresca ou ensilada em anos de clima adverso. Aqui vemos um pasto na fazenda, a foto tirada agora em 9 de maio último, mostrando uma pastagem, na nossa opinião, em muito bom estado, especialmente considerando que nessa época, em geral, em Barretos já temos uma passagem do clima de verão para o clima de outono, e normalmente as pastagens não estão assim tão boas, mas agora estão. E, para ter uma ideia, eu fiz questão de mostrar isso, como é o clima da região, e isso interfere, óbvio, no processo de seleção. Segue-se a próxima imagem. Aí temos a mesma pastagem, tomada a foto da mesma posição em outubro de 2007. Então, nós estamos, como aí se vê, numa região que tem um clima muito bem definido, com um período chuvoso e um período seco,
Esse período seco cria dificuldades à criação e ao processo de seleção. No Brasil Central Pecuário, o clima pode ser mais ou menos assim, às vezes um pouco menos intensa a seca ou mais intensa e mais duradoura. Vamos aqui falar sobre o objetivo da seleção da bacuri. Nosso objetivo é desenvolver, desde o início desenvolver um gado Nelore produtivo, eficiente, lucrativo e muito bem adaptado às condições de criação predominantes no Brasil Central Pecuário. Não temos nenhuma experiência na região sul, onde as condições são bem diferentes, e tampouco na região norte, onde elas também são diferentes, talvez menos do que na região sul. Então, esse é o nosso objetivo. Vejamos, para atingir esse objetivo, o que nós procuramos fazer. Em primeiro lugar, nós focalizamos a precocidade reprodutiva das fêmeas. Isto foi um objetivo definido logo no início, quando nós começamos o trabalho. E é importante dizer que esse trabalho todo muito bem definido, enfim, e muito bem orientado, começou realmente em 1998, quando justamente nós tivemos a oportunidade de conhecer o professor Raizildo Lobo, o trabalho que ele desenvolvia lá no Departamento de Genética da USP aqui em Ribeirão Preto. Posteriormente, teve curso esse trabalho na ANCP, Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores. Então, por essa época, nós começamos já a focalizar o trabalho de seleção de fêmeas precoces. Outro aspecto de grande importância na nossa seleção foi o esforço para melhorarmos a regularidade reprodutiva das fêmeas. Queremos as fêmeas emprenhando mais cedo, parindo mais cedo e parindo com regularidade, sem falhas, na medida do possível. Terceira característica que procuramos trabalhar foi a habilidade materna, especialmente o leite produzido pelas fêmeas Nelore, que vão alimentar os seus bezerros e devem alimentar bem para que eles tenham um bom desenvolvimento e cheguem à desmama em condições adequadas. Na fase inicial, especialmente, mas é claro que hoje continuamos a olhar esse aspecto, foi a questão da conformação, que está relacionada à conformação do úbere e das tetas. Isso é muito importante, não é? Um bom úbere, boas tetas, ajudam demais na criação do bezerro. E nós queremos bezerros Nelore nascendo e se alimentando sem problemas, com muita vitalidade, sem dificuldade para mamar. Esse é o primeiro passo. Aliás, essa característica do bezerro e da sua mãe Nelore foram básicas para que a raça se tornasse uma raça de expressão nacional. A raça de gado de corte, então, com certeza, a mais importante, não só no Brasil, na região em que nós estamos, mas no mundo. Outra característica que a qual nós temos dado bastante importância, é a relação de desmama, isto é, a relação, o quociente entre o peso do bezerro na ocasião da desmama e o peso da sua mãe. Esta relação, como nós falaremos um pouco mais a respeito, é muito importante do ponto de vista econômico. É melhor que tenhamos uma vaca de porte mediano, sem exageros, okay? E um bezerro que se desenvolva rapidamente, de tal modo que a vaca tenha um custo de manutenção razoável e o bezerro um bom valor à desmama. Isso, economicamente, é muito importante. Pós-desmama, o desenvolvimento corporal é também muito importante e nós sempre focalizamos também esse aspecto, que, aliás, é um aspecto da seleção mais usual entre os selecionadores. Né? Não desconheço a seleção onde não se tenha como meta
um bom desenvolvimento corporal, um ganho de peso adequado, um peso adequado por ocasião do sobriano e mais tarde até o momento do abate dos animais ou da entrada das fêmeas em reprodução. Em seguida, passamos a considerar a conformação para corte e a qualidade de carcaça. Essas duas características são importantes também. E a precocidade reprodutiva dos machos, okay? Que esperamos que alcance a mesma precocidade das fêmeas, embora usualmente as fêmeas estejam expostas ao trabalho reprodutivo mais cedo do que os machos. Bom, como eu mencionei, a orientação geral do trabalho coube realmente ao professor Reizildo Lobo e sua equipe. E quando nós decidimos selecionar para precocidade sexual, tivemos a oportunidade de ouvir e de aprender também com o professor Joanir Heller, responsável que era naquela época e continua sendo até hoje pelo programa de seleção da agropecuária CFM, com certeza o primeiro criatório que se dedicou a esse tipo de seleção para precocidade sexual. Como peso foi o segundo aspecto que nós procuramos focalizar na nossa seleção, quando pudemos, convidamos o professor Alexander Razuk, do IZ, com certeza o pesquisador que mais se dedicou a estudo de ganho de peso, desenvolvimento na raça Nelore, no seu programa no IZ, que teve, felizmente, continua tendo sequência até os dias de hoje. Quando passamos a um outro aspecto, considerar um outro aspecto na nossa seleção, que foi a eficiência reprodutiva de machos e fêmeas, nós tivemos e continuamos tendo até hoje a colaboração de dois veterinários amigos, o Dr. Nildo de Freitas Góes, que sempre cuidou das nossas fêmeas e também nos orientou inicialmente na seleção para libido dos machos, um outro aspecto que é pouco considerado pelos selecionadores em geral, mas ao qual nós atribuímos importância, para tornar o touro mais produtivo. Isso é capaz de cobrir maior número de fêmeas num determinado espaço de tempo, estação de monta. O Dr. João Casagrande passou a fazer todo o trabalho de andrologia e os seus filhos na Sembra, em Barretos, talvez uma das mais antigas centrais de sêmen no Brasil. Passou a fazer todo o trabalho de andrologia, verificando a qualidade de sêmen dos nossos touros, preparando o sêmen para testes de progênies, e começou seu trabalho com uma apresentação extremamente interessante lá na fazenda, num dia de campo, e que eu vou fazer questão de citar aqui a sua primeira frase nessa apresentação. Ele disse: como todos sabem, ou deveriam saber, o aparelho reprodutor dos machos começa nos cascos. Estremeceram algumas pessoas com a frase, mas é absolutamente certa, e nós temos que cuidar muito do aspecto casco, os aprumos, caso contrário, o touro não trabalha bem. Bom, mais tarde, começamos a trabalhar também a questão da qualidade da carcaça, avaliada por ultrassom, para se medir a musculosidade e a cobertura de gordura subcutânea. Esse trabalho começou, na verdade, com a assessoria do professor Mário Arrigoni, que somos muito gratos, lá da USP, da Unesp de Botucatu. Por 2 anos ele fez as medições de área de odilombo, de espessura de gordura. Isso antecedeu a iniciativa da ANCP nesse aspecto e, tão logo a ANCP estabeleceu um acordo com a Aval, empresa que trabalha especificamente nessa área, aí passou a fazer o trabalho o Fabiano Araújo e o Yuri Farjala, ambos da Aval. Nós temos aí uma foto muito interessante do Fabiano, de macacão, num intervalo de trabalho,
tratamos bem, gostamos muito dos nossos assessores, aí servimos um belo lanche, ele ficou muito feliz, repetimos sempre, queijo feito com leite de caracu, doce de goiaba e doce de leite. Um mineiro aprecia tudo. Então, o Farjala, muito amigo nosso, também, além de apresentar um trabalho e ter feito medições na fazenda, com ultrassom de carcaça, ele também teve uma importância grande. Ele deu um pontapé inicial no último foco da nossa seleção, que é exatamente a questão da seleção para a eficiência alimentar. Queremos um gado Nelore capaz de produzir mais com menos alimento, com menos custo de alimentação. E para isso nós temos que tê-lo mais eficiente no uso do alimento, a eficiência alimentar. Então, é um foco importante. E os nossos primeiros animais testados para essa característica foram testados no trabalho que é coordenado pela professora Karina, que é também diretora técnica da ANCP e professora na Universidade Federal de Uberlândia. Então, para lá mandamos nossos primeiros animais para que, após prova de ganho de peso a pasto, prova de desempenho a pasto, outros aspectos, além de ganho de peso também, fossem submetidos a uma prova de eficiência alimentar feita a coxo, com ração, e num sistema chamado Grow Safe, do qual acho que não apresento foto aqui. Mas, enfim, é muito importante esse trabalho iniciado com a sugestão do Farjala e o trabalho da professora Karina. Agora, claro, não podemos deixar de considerar a parte morfológica, enfim, a conformação dos animais, até também a caracterização racial dos animais. E esse trabalho foi feito ao longo de todo esse período, primeiramente pela professora Roberta Gestal. Na época, trabalhava na NCP, depois na Faculdade Veterinária em Rio Preto. E nos últimos 3 anos, feito pelo Dr. Fernando Cancela, que está aqui também na foto à direita, e que vem nos auxiliando de maneira importante nesse aspecto e, enfim, ultrapassando, inclusive, essa questão, esse aspecto morfológico nos últimos anos aqui na fazenda. Finalizando, temos aí os técnicos da BCZ que atenderam a Bacuri, a quem estendemos agradecimentos, e mencionando, para que, como não vou voltar ao assunto, a razão dessa foto. Todos sabem que a raça Nelore Moche surgiu numa propriedade, Fazenda Santa Marina, do criatório do senhor Ovídio Brito. Isso era verdade até há poucos anos atrás, quando também na Fazenda Bacuri surgiu um, e depois já surgiram mais 2 ou 3 animais absolutamente mochos, filhos de pais de chifre, e foi então possível começar um novo trabalho a partir de material genético mocho novo, não é? Com atendimento da ABCZ, que comprovou a paternidade e maternidade desses animais, alterou o seu regulamento, submeteu ao Ministério da Agricultura, foi aceito. Hoje, os criadores de mocho podem registrar animais mochos provenientes de pais de chifre. Muito bem, vamos agilizar um pouco aqui a apresentação. Nós começamos falando aí sobre reprodução. Durante todo o período de nosso trabalho, todo o tempo de nosso trabalho, a estação de monta foi usada e normalmente foi de 4 meses, com pequenas variações, dependendo de condições de clima do momento, e sempre foi feita de novembro a fevereiro. As novilhas são inseminadas a partir dos 22 meses e as primíparas são sempre entouradas. Isso é importante porque elas têm um resultado melhor quando são cobertas por touros do que quando se tenta inseminá-las, as primíparas. As multíparas, paridas em setembro e outubro, são inseminadas e repassadas com touro.
E as multíparas que parem em novembro e dezembro são sempre entouradas. Isso também permite uma taxa de prenhez melhor, porque elas parindo mais tarde, tem logo o concurso do touro para emprenhar, e o touro sempre é mais eficiente do que o humano para identificar cio e, enfim, para produzir a prenhez. A inseminação artificial usamos nas categorias que mencionamos, mas é sempre a inseminação artificial convencional, sem rufião. E os resultados obtidos são muito bons, de acordo com os parâmetros usualmente considerados. Não se utiliza sêmen sexado, isso é importante mencionar. Sempre utilizamos sêmen convencional, produzindo bezerros machos e fêmeas. E não se utiliza IATF, inseminação artificial em tempo fixo. Por que não se utiliza? Não se utiliza porque estamos convencidos de que o uso da IATF não colabora para a seleção de animais, quer precoces, quer longevos, e quer regulares na sua produção, fêmeas. Se queremos fêmeas precoces e fêmeas longevas, e também regulares, sem falhas, é melhor utilizar, a nosso juízo, a monta convencional com touros ou a inseminação artificial convencional. Quando nós utilizamos um coquetel de hormônios, nós estamos afetando o organismo da fêmea, tanto para induzi-la a um cio mais rápido logo no início da vida reprodutiva, como também mais para o final da vida reprodutiva, quando a vaca muitas vezes já está parindo mais para o final da estação de nascimentos. Então, achamos que isso não é conveniente e, por isso, não usamos. Agora vamos falar entrar em um aspecto mais específico da nossa seleção, que é o foco na seleção para precocidade sexual. Vamos falar das novilhotas, isto é, as fêmeas que, uma vez desmamadas, elas são colocadas com touro a partir dos 12 meses, de novembro a fevereiro. E os reprodutores usados são de um ano da safra anterior, com 24 meses. A partir de 2009, foi criada uma segunda estação de monta de abril a junho. Por quê? Porque as fêmeas, as bezerras nascidas em setembro ou outubro, apresentam uma taxa que consideramos adequada de prenhez precoce, e as que nascem em novembro, dezembro, apresentam sempre muito menor, porque tem menos idade, menos desenvolvimento, mas no período normal da estação de monta. Então, criamos uma estação de abril a junho para atender especialmente essas fêmeas nascidas mais tarde. É importante dizer que essas novilhotas recebem de novembro a fevereiro, vejam bem, durante o período de chuvas, 500 gramas por dia, por cabeça e por dia, de um suplemento com 40% de proteína bruta. Isso melhora bastante a condição de desenvolvimento delas. Favorece, portanto, condição para prenhez precoce. Primíparas. Primíparas normais, precoces e super precoces são todas mantidas nos melhores pastos, separadas das multíparas. Isso é importante também. As primíparas super precoces recebem, a partir do início da aparição, 2 kg de ração com 18% de proteína bruta de novembro a fevereiro. Sem isso, como nós fizemos no início do nosso processo, do nosso trabalho de seleção, não tivemos resultado. É preciso uma suplementação adicional pós-parto para que elas atendam bem o bezerro, alimentem bem o bezerro, continuem se desenvolvendo, são ainda jovens, e possam estar em condições adequadas para emprenhar novamente. Então, isso é crucial no nosso modo de ver. Talvez em outros tipos de situações de criação, pastagens de melhor qualidade, um período seco menos forte do que temos aqui na região, seja possível prescindir dessa suplementação. Aqui, nas nossas condições, consideramos essa suplementação essencial. As primíparas precoces recebem a mesma suplementação, não as super precoces, mas as precoces, recebem a mesma suplementação durante a seca. Elas vão emprenhar na segunda estação de monta, e a segunda estação de monta termina logo na pré-seca, entra na seca. Então, quando elas parem
no final da estação de bom pasto, elas já devem começar a ter também uma suplementação. São dois grupos de primíparas que precisam um cuidado especial, as super precoces e as precoces. Bom, vamos lá apresentar rapidamente o nosso rebanho no momento. Em 2015, 325 fêmeas constituem o nosso lote de reprodução, distribuído entre 207 vacas, 42 novilhas e 76 novilhotas. Okay? Temos um certo equilíbrio entre mochas e chifrudas, okay? Mochas e ospadas. E temos um predomínio de animais PO, mas temos também LA2 e LA1. Eu gostaria então de aproveitar o momento em que estamos falando desta distribuição para dizer o seguinte: entendemos que a seleção de gado Nelore não deve atribuir maior importância à questão de registro. Fêmeas PO, LA2, LA1 e mesmo cara limpa podem ter igual qualidade genética. Ao longo do nosso trabalho, nós usamos animais POI, animais PO, animais LA e até animais cara limpa. Okay? E isso, dessa forma, nós podemos ter acesso a fontes de diversas características que às vezes seriam difíceis de encontrar num rebanho mais reduzido. Por exemplo, o rebanho PO Nelore mocho. Okay? Gostaria de falar também da qualidade dessas fêmeas nos dias de hoje. As novilhotas, em média, estão nos top 3% superiores no rebanho todo da ANCP. São muitas fêmeas e muitas propriedades, muitos criatórios. As novilhas a 5% e as vacas a 4%. São, em média, portanto, os lotes muito bons. E é interessante ver que as novilhotas apresentam um MGT maior do que das novilhas, o que mostra o processo de seleção. E as vacas apresentam também um pouco maior, o que mostra o nosso cuidado no descarte. Então, as novilhas constituem um lote que sofreu seleção e as vacas um lote que sofreu descarte. As novilhotas são, na sua maioria, estão todas aí neste grupo que tem top 3. Aí elas têm que ser entouradas. Aqui a norma na NCP é que se pode descartar, enfim, afastar da reprodução até 15%, e nós temos feito entre 15% e, às vezes, em algumas situações, até 20% de eliminação de novilhotas por defeitos diversos. Mas aí todas as demais são entouradas e vão ser avaliadas. Mostramos aí também os touros que hoje temos na fazenda, ou fora da fazenda, mas são nossos touros. São vários touros, como vocês veem. E é necessário que um criatório, mesmo um criatório pequeno como o nosso, que de 325 fêmeas, tenha muitos touros. Por quê? Porque eles têm que ser testados. E o teste leva vários anos. Então, há touros mais erados e até os touros de 24 meses. Estão todos aí. Predominam os mochos, mas também temos touros padrão de alta qualidade, como se pode ver pelo mérito genético desses animais. Aí estão alguns animais LA e, na maioria, animais PO. Em média, esses touros são top 1%. Vamos falar vamos focalizar novamente as fêmeas e falar da seleção para precocidade sexual das fêmeas aqui na fazenda. É bom começar lembrando que no rebanho ANCP, quando entramos no programa em 1998, a idade média ao primeiro parto das fêmeas, todos os criatórios que participavam do programa, que na época não eram tão numerosos, mas foram aumentando ao longo do tempo, hoje são uma pleia de fazendas que participam do programa, as fêmeas pariam com 37 meses e meio. Ano passado, as fêmeas no programa como um todo pariram com 37 meses.
Okay? Na fazenda Bacuri, como vocês podem ver aí na primeira frase abaixo da tabela, as fêmeas estão parindo com 31,2 meses. Há ainda fêmeas tardias, sempre surge alguma, e as mais eradas, que são boas em vários aspectos, permanecem. Okay? Temos aí 10% de fêmeas tardias, temos 36% de fêmeas normais. As fêmeas que nós consideramos normais são as que parem entre 32 e 36 meses. E as precoces, de 28 a 32 meses, que são ainda 5, 6 meses abaixo da idade média de aparição no programa. E as que nós chamamos de super precoces, que parem até 28 meses. A mais jovem fêmea pariu no nosso rebanho pariu com 23 meses. Existem algumas fêmeas que pariram e estão lá tendo parido aos 23 meses, mas são raras. Normalmente 24, também não são muitas. A média aí é 26 meses. Nesse grupo, as fêmeas parem com 26 meses. Elas são 29,5%, super precoces. 23,7% as precoces. E somando aí, então, um número uma proporção bastante grande do nosso rebanho. É um rebanho onde as vacas não têm vida muito longa, porque nós queremos justamente acelerar o ganho genético. Isso obriga a uma redução do intervalo entre partos. Então, o número médio de partos por vaca é aproximadamente 4, como também está aí visível. Prossigo falando agora dos índices zootécnicos das fêmeas normais e dos seus bezerros. Vou enfatizar alguns pontos. A tabela fica aí por algum momento para os senhores irem observando. E gostaria de lembrar que o trabalho será colocado mais tarde no YouTube, de modo que, querendo voltar para ver melhor esses dados todos, que são numerosos, terão essa oportunidade. As fêmeas chamadas normais, então, no nosso rebanho, têm uma idade ao primeiro parto, tiveram de 35 meses no quinquênio 2004-5 a 2008-9. E depois de 2008-9 a 2013-14, que aí indica o ano de nascimento do bezerro e de mama do bezerro, nós temos 35,1, o que é mais ou menos a mesma coisa, né? Muito próximo. Então, isso está estabilizado. A taxa de prenhez das novilhas é de 89,9%, praticamente 90% no primeiro quinquênio, e elevou-se até 95% no segundo quinquênio. Lembro, essas novilhas são inseminadas pelo método tradicional, sem uso de rufião, sem uso de ATF. E são depois repassadas por touro. Mas a taxa de prenhez que é aí alcançada depende basicamente da inseminação. Há sempre algumas são um pouco mais tardias e ficam prenhez de touros, mas não é um número expressivo. A taxa de prenhez das primíparas é a mais baixa delas, com 72% no primeiro período e 72,3% no segundo, estando estável, portanto, desconsideradas as oscilações que ocorrem, mas que as médias atenuam, ela está estável ao longo desses 10 últimos anos. E agora falemos das multíparas. 85,4%, 87,8% é o que nós temos conseguido com prenhez de multíparas no nosso sistema de criação e alimentação. Parte delas é inseminada, mas não é a maior parte. Taxa de prenhez geral de 84% no primeiro período, 87% no segundo. Então, nós vemos aí que a taxa de prenhez de novilhas apresentou uma boa melhora, e a taxa de prenhez de multíparas também é uma boa melhora entre os dois períodos. As outras duas permaneceram estáveis. A taxa de prenhez de primíparas permaneceu estável. Idade a desmama
ela é programada, lote por lote, para que a média de cada lote desmamado, a média de idade, se aproxime dos 240 dias. Aí foi de 233 no primeiro período, 242 no segundo. Desculpe, enganei-me, como vocês devem ter percebido. A idade de mãe é 238 e 240, quase no alvo. Eu li aqui, por engano, primeiramente, o peso do bezerro a desmama. Esse foi de 233 quilos no primeiro período, com 238 dias, e de 242 dias, com uma boa melhora, no segundo período, com 240 dias. O peso da vaca desmama, 499 quilos no primeiro período e 543 no segundo período. Observa-se que os bezerros têm tido um aumento de peso na desmama e as vacas também um aumento de peso na desmama. Nós gostaríamos que as vacas não parassem de ter o seu peso crescendo na desmama. E nós nos esforçamos por descartar vacas que, se têm um peso mais elevado, aí superior a 550 quilos, há vacas que ultrapassam 600 quilos, elas permanecem no rebanho se produzirem bezerros de 280, 300 quilos, e até mais, acontece em alguns casos. Mas se ela produzir um bezerro normal e for uma vaca muito pesada, ela é descartada. Economicamente, não vale a pena manter essa vaca. Ela custa caro na alimentação, ela é menos fértil e acaba produzindo um bezerro do mesmo tipo que outro. A relação de desmama, que mede exatamente o peso do bezerro dividido pelo peso da vaca, evoluiu de 47,1% para cerca de 47% para 45%. Caiu um pouquinho nesse período. Há algumas explicações para isso. Uma delas é o aumento um pouco mais acelerado do peso das vacas do que dos bezerros. E também, enfim, outras questões relacionadas a manejo de alimentação podem ter interferido. Mas o que é importante, eu gostaria de realçar, não está aqui no quadro, por isso realço verbalmente, é que tomando todas as vacas que estão no rebanho hoje, que mostrei na tabela, e todos os partos acontecidos desde 1900 e desde o início da seleção, agora não me lembro exatamente o ano em que temos esses registros, os partos de todas essas vacas geraram bezerros com 49% do peso das vacas. Então, isso é muito importante. Indica que são vacas economicamente eficientes. O peso dos machos ao ano, 365 dias, está aí evoluindo de 266 para 280. Aos 15 meses, de 312 para 322. Né? O peso das fêmeas também evoluindo de forma adequada. Não falei dos pesos ao nascer. Agora falo, para fechar. Okay? O peso ao nascer vem aumentando. Isso nos preocupa, porque isso pode criar, e no caso das fêmeas precoces, quando usamos touros que geram bezerros maiores, isso pode criar alguma dificuldade de parto. Não é só isso que provoca dificuldade de parto, mas é um fator importante. Devemos tentar evitar um aumento muito grande no peso do bezerro ao nascer. É bom que ele nasça pequeno e cresça depressa. Fixe dois números: peso dos machos aos 15 meses, 322 quilos, e das fêmeas, 288 quilos. Começam, portanto, o próximo período, que é onde já vão entrar em reprodução, né, com um peso bem adequado. Agora passamos eu vou ter que acelerar mais, estou sendo aqui avisado, obrigado. Vou passar mais rapidamente aqui. A idade ao primeiro parto, próximo, já mudei a tabela, mostra-se em torno de 27, 28 meses, a taxa de prenhez crescendo de 28% para quase 37%, uma prenhez precoce, a taxa de reconcepção, isso é, das primíparas precoces e superprecoces, flutuou, diminuiu um pouco no segundo período. Tem várias razões, não há tempo para secar aqui o problema.
idade a desmama é basicamente a mesma, de 236 a 239 meses. O peso do bezerro a desmama melhorou substancialmente, de 203 para 221. O peso da vaca a desmama também cresceu, de 416 a 463. A relação de desmama é um pouco mais alta, é natural, porque a vaca tende a ser bem mais leve nessa idade. Está em torno de 48, 49%. O peso da vaca aos 5 anos, prestem atenção, é de 517 a 528, está muito próximo das fêmeas normais, não precoces. Okay? Então, uma ideia que se tinha de que a seleção para precocidade levaria a um rebanho de fêmeas encabritadas, era a palavra que os técnicos da BCZ usavam na ocasião, e criadores do mesmo modo. Não faça isso, vai encabritar as fêmeas. Não é verdade. Elas ficam do mesmo porte, do mesmo peso. Peso ao nascer dos machos, crescendo um pouco, como também das fêmeas, não é? Isso, nesse ponto, acompanham das fêmeas normais. Só que são um pouco mais baixos, é natural que seja, as fêmeas são muito precoces. Vejam, muito importante, peso ao ano, okay? Peso ao ano e peso ao sobreano. São muito parecidos com os das fêmeas normais, particularmente quando nós olhamos aí no segundo período, em que os machos estão chegando a 340 quilos e as fêmeas 283, aproximadamente. Okay? Então, esses bezerros nascem mais leves, desmamam mais leves, mas após desmama eles têm um ganho mais acelerado e, enfim, chegam aos pesos do rebanho de fêmeas normais até ultrapassam. Aos 450 dias, as fêmeas também têm um desenvolvimento bom, como se vê aí. Eu vou passar agora a falar um pouco mais de genética propriamente. O tempo está curto, eu tenho que acelerar mais. Essa próxima imagem mostra aí herdabilidades, isto é, nós mostramos dados fenotípicos, o que aconteceu com o nosso rebanho entre dois períodos aí, ao longo de todo o período de trabalho nosso. Esses dados fenotípicos, dados medidos nos animais, na propriedade, e agora estou mostrando dados genotípicos, quer dizer, já dados que traduzem a capacidade dos animais de transmitirem as suas características. Isso é fundamental. E aí estão os dados para várias características em dois rebanhos distintos. Primeiro, o rebanho das propriedades que participam do programa NCP, do lado esquerdo, e o rebanho CFM, do lado direito. As DEPs não são as mesmas, mas assinalei com cores aquelas que estão mais próximas, mais relacionadas. Começamos pelo peso ao nascer. Então, é uma característica que tem uma herdabilidade de 0,24 a 0,29, conforme o rebanho aí, conforme a fonte. Mostra que a seleção para essa característica pode ser feita com bons resultados. É uma herdabilidade considerada média. Então, temos condições de procurar selecionar um bezerro menor, se quisermos encontrar um material para isso. É possível. Temos outras DEPs de peso. Vou voltar um pouco atrás, né? Falei dos bezerros, porque temos essa informação aí. Temos outras que... Vou falar primeiro das que têm uma correspondência entre os dois rebanhos. Conjunto de rebanhos da NCP e rebanho CFM. A próxima característica que eu gostaria de abordar é exatamente a precocidade, aquela que reflete a precocidade sexual, a DEP3P, probabilidade de parto precoce. Esta característica tem uma herdabilidade de 0,24, ou seja, 24% no rebanho NCP, e uma característica muito semelhante, que é PP14, que é a probabilidade probabilidade de parto, probabilidade de prenhez aos 14 meses. Né? A outra é a probabilidade de parto precoce, aqui é a probabilidade de prenhez aos 14 meses, mas ela tem que guardar uma relação, só que o número é muito mais forte, é 0,38%, um número alto,
de herdabilidade para essa característica no rebanho CFM. Esse assunto precisa ser melhor esclarecido, com certeza o professor Raizildo poderá nos ajudar mais tarde, ou estudando o assunto, e mais tarde nos informará mais a respeito. Falo agora da stayability, a habilidade da vaca para permanecer no rebanho por alguns anos, desmamando alguns bezerros, sem falha. E essa característica eu julgo muito importante por conta do lado econômico. Se a vaca tiver produzir maior número de bezerros, sem falha, é claro que isso será melhor do ponto de vista econômico. Vemos uma diferença também importante entre as herdabilidades no conjunto de rebanhos NTP e no rebanho CFM. Não sei se isso refletirá diferenças nas características das duas populações, ou métodos de cálculo, enfim, é um assunto a se considerar. Mas o fato é que, se olharmos na herdabilidade CFM, nós veríamos um panorama mais favorável ao resultado da seleção do que na herdabilidade ANCP, que é 0,12%. Mas, de qualquer modo, mesmo com 12%, é possível selecionar e obter resultado. É variável, aliás, a característica é muito importante do ponto de vista econômico, devemos considerá-la. Aí, a déficit de peso, não há uma correspondência exata, eu vou passar por cima, mas ela no rebanho, porque no rebanho ANCP, a DEF é calculada para peso, o próprio peso aos 450 dias, e no rebanho CFM para ganho de peso ao sobre ano. Então, ganho de peso é diferente de peso, vou passar ao largo. Mas, o fato é que 0,34 é um número alto, e isso o criador já sabe, tanto que seleciona para peso há muito tempo com resultado, e é claro que com melhor resultado quem usa DEF. Aí, período escrotal aos 450 dias, que é claro está associado à precocidade sexual dos machos, mas também é um indicador de precocidade das fêmeas, filhas, enfim, ou irmãs, enfim, familiares dos machos, em que tem essa DEP elevada. 0,43 na ANCP e 0,50 na CFM. Dois números muito altos. Então, é muito fácil selecionar para peso. Mais fácil que para outras características. Para peso, não. Para período escrotal. Desculpe. Também é para peso. Finalmente, enfim, paro por aí. E essas DEPs que estão realçadas, coloridas aí, são exatamente as DEPs, melhor dizendo, as herdabilidades que estão aí coloridas, são aquelas que nós consideramos mais na nossa seleção. Próxima imagem aí mostra, na verdade é um anúncio que nós veiculamos no sumário ANCP. Não é a intenção fazer anúncio aqui, mas realçar o que nós estamos no anúncio mostrando. Primeiro, a lição do saudoso mestre, meu professor, em 1965-66, Otávio Domingues, considerado o primeiro zootecnista no país, lutou pela criação do curso específico de zootecnia, é o patrono da profissão dos zootecnistas. Em 1966, ele escreveu o que está aí, e eu vou ler vagarosamente, porque acho que vale fixar na memória. A vaca deve ser fértil, parir todos os anos e pegar cria cedo. Há urgente necessidade de se corrigir a feição tardia da aparição dos zebuínos. Para bem criar seu bezerro, ela deve ter um bom úbere e boas tetas. Nós, na Bacuri, procuramos seguir esse ensinamento. É fácil ver que de 1966 até agora, nós tivemos avanços nesses aspectos que ele, o professor Domingues, enfatizava, mas eles foram muito pequenos. Na Bacuri, nós conseguimos um avanço nesse período que analisamos aí, como também, felizmente, a média das
das fazendas vinculadas à NCP também mostra um aumento, não é, importante, tanto na DEP para probabilidade de parto precoce, como para stayability, capacidade de permanência produtiva no rebanho, e DEP maternal, isto é, leite, capacidade da vaca de alimentar bem os seus bezerros. Aí estão os dados obtidos na Bacuri. Prossigo. Peso e características de carcaça foram o nosso outro foco, como mencionamos lá na apresentação, no início da apresentação. E os dados estão aí em números, né? Entre 2005 e 2013, nós tivemos aí na Bacuri um aumento de DEP de 7,7, quase 79, quase 8 para 15. E nas fazendas do PMIN, de um modo geral, a NCP, de 4 para 10. Então, está havendo um ganho expressivo nessa característica, peso aos 450 dias, aos 15 meses. Né? E nós estamos, como também no caso de outras características, numa posição, felizmente, destacada no conjunto dos rebanhos da NCP. Em seguida, apresentamos a DEP para a área de olho de lombo, que é uma medida de musculosidade feita por ultrassom. Partimos de 0,34 para 1,16. Né? Tivemos um ganho também expressivo. Um ganho muito importante apareceu realmente nos criadores vinculados à NCP, onde essa DEP era negativa, isto é, onde os animais estavam nascendo com a probabilidade de transmitir uma redução na musculosidade, não um aumento, como seria desejável na musculosidade. Mas passamos de menos 0,2 para 0,6, um sucesso realmente. E a musculosidade medida através de score visual, isso é, de uma percepção de um especialista sobre o aspecto da carcaça do animal, subiu bastante no nosso caso, como também subiu no conjunto das fazendas. De 44 foram para 63. Isso está ilustrado aí pelo touro que é líder no sumário ANCP para a característica musculosidade. Okay? Essa medida por score visual e é muito bem posicionado na medição de ultrassom, que é o Jordão do Abacuri, um touro LA. A figura mostra isso. Aqui o progresso geral que tivemos no médio geral total, que é uma média ponderada de várias DEPs, considerando peso, perímetro escrotal, idade ao primeiro parto, enfim, as DEPs consideradas mais importantes pelo programa. Então, nós sempre estivemos, desde o início, crescendo de uma maneira muito linear, né? Muito firme, sem oscilações, e pretendemos continuar assim. Bom, vamos agora, uma parte que eu considero bastante importante, mas vai ter que ser passada muito rápido. Eu tenho 5 minutos para apresentar e 15 para as questões, para responder as questões. Então, vou lá. Nós somos, enfim, sou agrônomo, mas sou também economista. Fiz a minha vida mais como economista do que como agrônomo. Voltei mais à agronomia, à zootecnia, aqui nos anos recentes. Então, eu não consigo deixar de ter sempre uma visão econômica sobre o processo produtivo, sobre o processo de investimento. E aqui estamos procurando apresentar uma avaliação muito simples do investimento, do retorno ao investimento em diferentes tipos de vacas, de características de vacas e também de todos os animais. Okay? Para isso, nós vamos usar dois conceitos, que é o de valor atual líquido e taxa interna de retorno. Explicarei logo dentro de instantes o significado. Aqui vou realçar o seguinte, que é o mais importante para nós vermos os resultados que apresento mais adiante. Um investimento é economicamente viável se o valor atual líquido for maior que zero, ou, alternativamente, os critérios são alternativos, se a taxa interna de retorno for maior que zero. Vamos, e sendo R aí, maior que zero, não, eu cometi um erro grave, corrijo, o professor não deve fazer isso. Taxa interna de retorno maior que R.
sendo R a taxa de juros relevante. Eu explicarei. A taxa interna de retorno é a taxa de retorno expressa em percentagem que cada um de nós criadores poderá obter do investimento feito no seu rebanho. Okay? E R, a taxa de juros relevante, vai variar. Pode ser diferente para cada um. Por exemplo, se você tem recursos próprios, poderá querer que esses recursos rendam uma taxa de juros igual àquela que você poderia aplicar num ativo financeiro, numa aplicação financeira qualquer. Correto? Se você pode trabalhar com recursos de terceiros, por exemplo, recursos financiados no Banco do Brasil, talvez consiga adquirir fêmeas jovens pagando taxa de juros de 4,5%. Então, a situação é diferente. Correto? Então, a taxa de juros relevante é aquela que é relevante para cada tomador de decisão. Nesse contexto que nós estamos trabalhando aqui. Pode ter um significado um pouco distinto em outras circunstâncias, mas aqui esse seria um aspecto que eu não vou considerar por falta de tempo e não é o objetivo. Ok? Do ponto de vista econômico, poderia se levantar uma objeção ao que eu falei, mas é inteiramente adequado para o caso. Algumas simulações de investimento em fêmeas Nelore nós fizemos para definir os rumos da seleção. Okay? E agora nós vamos apresentar isso muito depressa. Okay. Então, aqui nós estamos apresentando na próxima tela a maneira como se chega à taxa interna de retorno. Okay? Os retornos obtidos com investimento em fêmeas Nelore e tal, etc., são obtidos em vários anos, dependendo do tipo de fêmea. E os valores que vão ser obtidos no futuro, evidentemente, não valem a mesma coisa hoje, no momento em que se está fazendo o investimento. E, portanto, esses valores no futuro têm que ser descontados. À medida que nós vamos descontando esses valores, o valor atual líquido, a fórmula está aí, vai se reduzindo. Quando temos esse valor atual líquido igual a zero, okay? No eixo vertical vocês têm aí em reais o valor atual líquido, a taxa de desconto que faz o fluxo de caixa zerar aí é 8,55%. Então, isso é o retorno que nós esperaríamos de uma matriz normal comum, como está escrito no título do gráfico. Uma matriz normal comum tem IPP de 36 meses, idade ao primeiro par de 36 meses, e número de filhos 6. Isso é o que nós consideramos aí, para efeito dessa apresentação, uma fêmea normal comum. Passo ao próximo caso. Esse aqui vou passar por cima, é o fluxo de caixa que gera a taxa interna de retorno, que está aí em vermelho, do lado inferior, do lado direito, no rodapé da tabela, 8,55%. Passa outro tipo de fêmea. É uma fêmea normal, que parindo aos 36 meses, mas que eu considerei longeva, isto é, produzindo 8 bezerros. E sendo abatida após a desmama do último bezerro. Melhora a situação, com 2 bezerros a mais produzidos, a taxa interna de retorno dessa vaca chega a 10% ao ano. Na próxima tabela, segue-se uma situação diferente, porque aí temos uma matriz precoce, isto é, que pare aos 26 meses, mas pare os mesmos bezerros. E viverá, portanto, menos para produzir o mesmo número de bezerros. A taxa dessa vaca precoce, que produzindo 6 bezerros, já é de 12% ao ano. Vai melhorando. A longevidade ajudou, a precocidade ajudou mais ainda. Se essa vaca, além de precoce, for também longeva, isto é, pare aos 26, mas produz 8 bezerros, a taxa interna de retorno dessa vaca chega a perto de 14%. Okay? Agora pegamos fazemos uma análise também diferente aqui, que é verificar o que ocorre quando a vaca falha. Né? E usamos aí a vaca normal longeva, okay? Isto é, que pare aos 36 meses, mas produz 8 bezerros, mas perde, aliás, produziria 8 bezerros, isso que se consideraria essa vaca longeva, mas ela falha no segundo bezerro.
a taxa mergulha para 4,3%. Então, a regularidade de partos aparece aí de uma forma nítida, né? Insofismável. Não é? A longevidade melhora, a precocidade melhora e a falta de regularidade piora dramaticamente o resultado econômico dessa vaca. Piora também no caso de uma vaca precoce, mas menos. Vejam bem, em vez de 4, quase 6%. Okay? Aqui, para uma vaca de 36, parindo aos 36 meses, com 6 bezerros, agora bezerros mais pesados. Então, peso é uma característica que praticamente todos selecionam, nós também selecionamos desde o início, e a situação muda, porque com bezerros com 10 quilos a mais no peso do bezerro desmamado, o que se pode conseguir com genética, sem muita dificuldade, sem maior dificuldade, há muitos touros que colocam isso no rebanho, a taxa interna de retorno passa para 27%. E se a vaca for precoce, atinge o valor muito melhor, de 14,53%. Então, vacas precoces, normais, comuns, aliás, quer dizer, não normais, não, precoces, 26 meses, mas comum no número de bezerros, 6 bezerros, mas mais pesado vai a 14,5%. Okay? A próxima tabela reúne esses dados e mostra, então, a sequência do nosso raciocínio. Taxa interna de retorno de matriz normal, isto é, parindo aos 36 e produzindo 6 bezerros, 8,55. Matriz normal longeva, 36 meses de idade do primeiro parto, 8 bezerros, sobe para 10. Matriz precoce comum, 24 meses. Aliás, está meio errado aqui, mas desculpe, porque no nosso caso a idade média ao primeiro parto é 26 meses. Cometi um pequeno erro, corrijo. Ok? 12%. E se ela produzir essa matriz mais bezerros, vai melhorar. Correto? Então, aí temos essa situação. Aí a matriz normal longeva, 36 meses de IPP, 8 bezerros, com uma falha, mergulha para 4. A matriz precoce e longeva, correto? Mas também com uma falha, ela mergulha para 5,86. Então, é 4 para cerca de 6, considerando os dois tipos de matriz. A falha é dramática. E matriz com bezerros mais pesados, nós chegamos lá a 10% e 14%, 14,5%, que seria a vaca precoce comum, isto é, parindo aos 26 meses e produzindo 6 bezerros mais pesados, ela produziria uma taxa interna de retorno de 14%. Ela pode ir ainda um pouco mais à frente se for uma vaca, mas eu não calculei, não mostro aqui, se ela for também, além de precoce, longeva, produzindo 8 bezerros. Muito bem. A apresentação é essa, esse aspecto econômico, especialmente, eu fico à inteira disposição para esclarecimentos da maneira que preferirem. Então, vão ter os nossos contatos mais tarde. O tempo foi um pouco escasso para uma apresentação mais detalhada. Nós temos aqui algumas sugestões para aqueles que queiram entrar ou enfim, intensificar a seleção para precocidade. Primeiro, desafiem as novilhotas com touro. Okay? Primeiro, o touro é mais competente. Então, nós vamos ser mais justos com as novilhotas. Aquelas que apresentarem em cio, provavelmente terão a melhor possibilidade de emprenharem. Segundo, touros precisam ser testados, os seus próprios touros, dos selecionadores, e não de terceiros. Então, começa por aí, ok? Desafiando as próprias fêmeas. Não utilizar hormônios. Em nenhuma hipótese utilizar hormônios, especialmente no início da vida reprodutiva e mais ao término da vida reprodutiva. Okay? Por quê? Porque isso afeta o organismo das fêmeas e nós vamos identificar como precoce algumas fêmeas que não seriam precoces em condições normais. Fêmeas mais no final do seu ciclo reprodutivo costumam atrasar a aparição, vão ficando tardias, vão parindo tarde. Vaca que pare tarde, às vezes, não emprenha.
Então, também há uma tendência de muitos criatórios estarem usando a hormonização dessas vacas, que deveriam ser descartadas, porque se não forem hormonizadas, não emprenham. Então, elas se revelariam como vacas que deveriam ser descartadas. Mas, sendo hormonizadas, permanecem. Produzem um bezerro a mais, mas prejudicam o processo de seleção. Do mesmo modo, quem utiliza nas fêmeas jovens vão ter um bezerro mais cedo, mas prejudicam o processo de seleção. Se há uma característica que precisa ser preservada no Nelore, é a sua fertilidade. Okay? E isso nós, então, na minha opinião, na nossa opinião, minha e da minha esposa, deveríamos cuidar de evitar esses hormônios nos nossos rebanhos. E também suplementar com alimentos moderadamente essas fêmeas. Por quê? Porque com uma alimentação muito favorável, talvez também nós vamos acabar identificando como precoces algumas fêmeas que não seriam em condições normais. E vamos, de certo modo, enganar os criadores que adquiram esse material. Por quê? Porque em condições normais de criação, dos criadores, estou falando dos criadores comerciais, que não têm condições especiais de pastagem, que não têm, muitas vezes, condições de suplementar. Podem adquirir com a expectativa de obter essa prenhez precoce, e nas condições de criação que lá existem, essa precocidade não vai se manifestar. Com uma suplementação moderada, isso é mais adequado ao sistema de produção dominante na maior parte do Brasil pecuário, Brasil Central pecuário. Então, acho que nós faríamos melhor selecionando desse modo, porque é nessa condição que esses tanto machos, reprodutores machos como fêmeas vão ter que operar. Além dessas três sugestões que se destinam especialmente aos criadores, nossos colegas, nossos amigos de atividade, okay? Nós fazemos uma aqui que tem mais a ver com as organizações, inclusive a ANCP, da qual nós participamos, não é? Organizar essa, então, é mais dirigida a essas organizações, seja a NCP, seja a BCZ, sejam outras mais que existem e fazem um bom trabalho. Okay? Organizar testes de progênies com touros promissores em D3P e DST. Se nós quisermos, e eu considero que isso é fundamental, melhorar a precocidade e a longevidade produtiva das fêmeas, e a DST ajudará nesse sentido, okay? Nós deveríamos tentar organizar testes de progênies específicos. E por quê? Porque essas características estão presentes em poucos animais, machos, fêmeas, poucos criatórios. Então, é improvável que surjam em grande número, e os testes progênicos que estão abertos amplamente, muitas vezes trazem animais que nesses aspectos não se destacam. Esses aspectos não fazem parte do mérito genético total, por exemplo. Nem são considerados como condição sine qua non para participar do teste, por exemplo, da ANCP. Então, eu acho que nós deveríamos fazer testes de progênie mais específicos, e lembrando que essas características que não estão muito amplamente disseminadas, muitas vezes estão em animais que não têm, na medida que seria desejável, alguma outra ou algumas outras características. Então, nós, selecionadores, deveríamos, a meu ver, usar animais com altas déficits para essas duas características, e mesmo que, eventualmente, os animais, os reprodutores, não atendam tudo o que nós gostaríamos em outras características. Temos já animais excelentes, por exemplo, em habilidade materna, em peso, em perímetro escrotal, correto? Então, podemos, eventualmente, tentar enriquecer esse material genético, introduzindo também D3P e DST. Não é muito fácil conseguir isso, na minha opinião, sem que haja testes progênicos que valorizem mais essas duas características. Então, os testes progênicos têm definido níveis mínimos para várias características, para que um touro possa deles participar. Mas essas características não estão sendo consideradas. Okay? Então, eu acho que se deveria valorizá-las mais. Essa é uma sugestão para organizações e para os criadores que podem solicitar esse tipo de trabalho às organizações de que participam.
o que nós podemos oferecer, nós da Bacuri, depois de 20 anos, exatos 20 anos de seleção, 15 com a orientação da NCP, com as melhores ferramentas disponíveis até hoje, nós podemos oferecer genética através de touros. Também de matriz, mas isso é mais complicado, menos importante, porque, afinal de contas, o touro de hoje é o rebanho de amanhã. Esse lema da Bacuri é verdadeiro, okay? Porque os touros têm uma importância muito maior. Na formação de um embrião, não, os gametas vêm do macho, vêm da fêmea com uma contribuição em cromossomos, em genes, etc., equilibrada, mas os touros têm muito mais filhos do que as fêmeas, mesmo as fêmeas que são usadas para produzir embriões, produzem um número ínfimo, desprezível em relação ao número de machos, de fêmeas, o número de bezerros que podem ser produzidos por um touro. Então, o touro é fundamental. Aqui nós apresentamos a tabela, uma tabela com 3 touros provados, muito bem provados já hoje, o Jordão, o Coraçá 10 e o Coraçá 34. 2 deles são excelentes para peso, para características de carcaça. O outro é mais notável do ponto de vista das características reprodutivas, o Coraçá 10. Em prova temos 3 touros, okay? O Raíra 43, Sumé 14, Taiguara 57, e também com características um tanto distintas entre si. Okay? Então tem um material genético variado, mas com algumas características comuns muito bem estabelecidas no rebanho. Esses touros estão em prova. Se nós tiver do mesmo modo, nós usamos e usamos sempre touros da reprodução programada, e isso foi muito importante para o nosso progresso genético. Mas é preciso usar, e usar o mais rapidamente possível. Senão os touros ficam em prova por muitos anos, até que haja suficiente número de filhos para que as suas DEPs tenham uma boa acurácia. Temos 2 touros novos, o Urubatã 44 e o Urubatã 51. São touros mochos, okay, com excelente avaliação genética. No caso do Urubatã, há 2 avaliações, uma tradicional, uma genômica, aí não há muita coincidência de resultados, mas isso só o tempo dirá quais os melhores números. São touros que eu penso que podem agregar muito no nosso rebanho, podem agregar também em outros rebanhos. E temos os novatos, que esse ano forneceremos sêmen aos nossos companheiros de programa, eventualmente para outros criadores que participem de outros programas de melhoramento, como aliás temos feito sempre, não é? E que vão ser oferecidos esse ano. 2 touros excepcionais, okay? Com méritos genéticos muito altos, boas déficits de 3P, de stayability, enfim, de pesos, né? 2 touros muito promissores. Né? O resultado final só nós saberemos se os usarmos. Eu torço para que sejam bons e tragam benefícios a todos aqueles que os usarem. Segurança absoluta não existe nesse domínio. Finalizo aqui com uma frase que se deve a John Maynard Keynes. Keynes foi certamente o mais destacado economista do século passado. Somos até hoje grandes devedores às suas ideias. E eu usei esse exemplo, essa frase de um economista notável para terminar esta palestra, e acho que a ideia que ele expressa aí é válida para o domínio da economia, é válida para o domínio da genética, da zootecnia e de qualquer outra ciência aplicada na área que nos interessa aqui, nas áreas que nos interessam aqui. A verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas escapar das antigas. Isso é muito importante. Nós temos que aceitar ideias novas e escapar das antigas em matéria de melhoramento também, não só na economia. Bom, por último, queremos agradecer, eu e Maria do Carmo, minha mulher, que trabalha comigo em todas as etapas do trabalho, ao professor Raizildo e a toda a equipe da NCP, que desde 1998 nos orientou na árdua tarefa de melhorar o NEROI. E também pela oportunidade de expor o trabalho de seleção realizado na Bacuri
através do ensino online ANCP, uma iniciativa que nós achamos muito meritória. Era isso que eu tinha a dizer. Fico aqui pronto para perguntas, para atender perguntas, e também permaneço à disposição para respondê-las de outra maneira, diretamente na Fazenda, por e-mail, como queiram. E agradecemos aos patrocinadores do ensino online. São CV Nelore Mocha, Hora Agronegócio, NF Guzerá, Terra Boa, Zoetis, Rancho da Matinha, Genética Aditiva. E esses são, enfim, os criadores, e tem uma empresa de genética, de genômica, que, enfim, trabalha também em associação com a NCP. Agradecidos ficamos nós dois. Prontos para responder perguntas. Tá. Obrigado, doutor Gabriel. Mais uma vez, eu agradeço a participação, a presença de todos em mais um ensino online. Em nome da NCP, agradeço a apresentação, a disponibilidade, né, de estar fazendo mais um ensino online. Doutor Gabriel, foi uma ótima apresentação. Creio que todos os participantes aí ganharam, né, experiências. Como o senhor disse, né, mas vamos estar falando aqui também, essa apresentação vai estar disponível no canal do YouTube da NCP, né, na próxima semana, quarta, quinta-feira da próxima semana. É só a gente estar convertendo o vídeo, a gente coloca, disponibiliza, né, para todos que consultarem, né. A gente está aberto agora para perguntas, dúvidas, sugestões, enfim, tá em aberto agora. Se alguém quiser, eu libero o microfone, se alguém quiser estar fazer alguma pergunta diretamente para o Dr. Gabriel. Posso falar? Pode falar, doutor Gabriel. Fica à vontade. Ok. Eu vou fazer um comentário bem bovino. O assunto é complexo, é como uma forrageira dura, precisa ser mastigada, depois digerida. Okay. O processo exige realmente reflexão. Então, eu queria insistir nesse ponto. Se no momento não houver perguntas, eu acredito que dúvidas ou, enfim, instigantes possam ter ficado na cabeça de muitos dos que nos ouvem. E eles poderão ter a oportunidade de prosseguir esse bate-papo, essa troca de experiências em outro momento. Né? O doutor Gabriel, eu peço ao senhor que volte um slide onde que aparece o telefone, o e-mail de contato. Que se isso, exatamente. Que se o pessoal tiver alguma dúvida, exatamente, esse slide mesmo. Que se o pessoal tiver alguma dúvida, que não, né, pode estar entrando em contato com o senhor, né, pelos telefones de contato, ou o próprio e-mail que o senhor vai estar pronto a atender todo mundo. Eu mesmo vou ruminar um pouco mais essas informações que passei aqui, refletir mais sobre elas. É isso. Tá bem. Doutor Gabriel, o Fernando Cancela escreveu aqui, né? Ele escreveu aqui, ó: boa tarde, senhor Gabriel. Gostaria de parabenizar o senhor e a dona Maria do Carmo pela excelente condução dos trabalhos de seleção do Nelore Baculi. Um grande abraço, Fernando Cancela. Está parabenizando aí a apresentação do senhor. Perfeito. Eu agradeço, Fernando, e gostaria de dizer o seguinte: aliás, eu queria me penitenciar aqui, porque houve uma lacuna da minha parte, imperdoável, mas eu tento, enfim, completá-la agora. Eu não teria apresentado essas simulações econômicas se eu não tivesse contado com uma colaboração de um dia do Fernando Cancela na Fazenda, ajudando eu a montar os fluxos de caixa, levantar custos, que, aliás, nem tive tempo de apresentar, os custos que foram utilizados para gerar esses dados, os custos básicos, né? A informação fundamental. Então, Fernando, muito obrigado. E de público aqui, eu faço questão de
registrar esse agradecimento e que os meus neurônios enfim, deixaram escapar. Fernando. Obrigado, viu? Tem uma outra pergunta aqui, doutor Gabriel. Adriana Lima, ela fala aqui, Sim. o doutor Gabriel expôs a importância das DEPs 3P e STEI. O índice das OETs coloca peso de 34% para STEI. O que o senhor, né, o doutor Gabriel, acha desse peso no índice? É o seguinte, Adriana, a pergunta é importante, porque essa característica é importante, correto? Então, é o seguinte, eu não conheço o trabalho das OETs, eu não conheço os fundamentos, nem sequer da parte de definição de marcadores e nem do peso que se atribui ao conjunto dos marcadores que estão associados a essa característica, né? Então, não posso ir em muito detalhe, chegar a muito detalhe. Mas eu diria o seguinte, essa característica stayability é muito importante por duas razões. Primeiro, porque ela valoriza a fêmea que produz bezerros sem falha. Durante, eu não sei qual é o período, não sei se os OETs usam o mesmo período para a definição de stayability da NCP, mas, enfim, a vaca deve parir por volta dos 36 meses e produzir 4 bezerros, se não me engano, é isso. Ok? Bom, ou 3 bezerros. E, se for assim, é importante, porque se a vaca não falha nos primeiros anos, e é isso que faz com que ela receba o valor 1 na informação básica para cálculo da stayability, correto? Se ela falhar, ela vai receber o valor 0, ok? Então, é importante porque já assegura fêmeas com uma regularidade no período inicial da vida reprodutiva. E a experiência mostra que vacas que não falham, que emprenham dentro do tempo normal, que não falham no segundo bezerro e nem falham no terceiro, tendem a ter uma vida reprodutiva mais estável. Eu falo isso com base na nossa experiência. Certo? E depois elas vão falhar com mais frequência, na vida já mais, depois do ótimo. Okay? Então, é claro, a idade vai fazer com que elas tendam a falhar mais. Mas é quando a vaca já está muito errada. E normalmente ela não permanece mais no rebanho. Okay? Então, eu acho muito importante por isso. A stayability, ela valoriza as vacas que parem em época normal, produzem repetidamente e não falham, e então isso é um aspecto muito importante, como eu mostrei no slide passado muito rapidamente, sobre as vacas normais e que não falham, correto? Não, estou travado aqui. Essas vacas dão uma taxa de retorno maior. Eu vou voltar aqui a esse slide rapidamente para mais clareza. Veja bem, Adriana, uma vaca normal, comum, okay? Ela é capaz de produzir 6 bezerros e parindo pela primeira vez aos 36 meses. É a primeira linha da tabela. Vai gerar uma taxa interna de retorno 8,55. Um grande número de investidores considerarão uma taxa baixa no Brasil. Okay? Agora, se essa vaca for longeva, ela pode chegar a 10. Não é? Agora, veja, onde tem as linhas com vermelho, a primeira vaca, matriz normal longeva, com 36 meses, 8 bezerros e uma falha. A taxa cai pela metade. A vaca normal longeva, não é nem a normal comum. Certo? Uma falha na vaca normal longeva, que é a melhor vaca longeva possível, ok, comum possível, destrói o negócio, certo? 4% de retorno quando era 8%. Então, eu acho importante, e por isso que eu acho que também é importante que, na minha visão pessoal, okay, que a NCP introduza essa característica também no mérito genético total. Acho importante que isso seja feito por todos os programas de melhoramento. Okay? E acho ainda mais importante que considerem da maneira mais adequada a DESP para precocidade. Aí estou só aproveitando, Adriana, me permita,
a sua sugestão. Falar sobre longevidade, falar também sobre precocidade. A ANCP, por exemplo, considera no médio total a idade ao primeiro parto. Só que a idade ao primeiro parto é muito influenciada pela decisão, não pelo organismo da vaca, mas pela decisão do criador, que estabelece uma idade mínima para expor a vaca toda. Então, isso aí perturba muito. Se você olhar, vamos voltar aqui, se for possível, um instante. O computador está um pouco lerdo, um minuto. Aqui na tabela de heredabilidade, que agora apresento, não é? Você vai ver que a DEP de idade ao primeiro parto, que seria uma DEP para medir precocidade, ela tem uma herdabilidade 0,11, 11%. A DEP 3P, que está logo abaixo, tem uma herdabilidade de 24%. Então, eu acho que 3P é, em princípio, melhor do que IPP. O problema é que, e com certeza vai ser alegado, okay, é que poucos criadores desafiam cedo as suas fêmeas. Mas eu ainda assim acho que é melhor. Né? E o número de criadores ou usar as duas, okay? Mas não deixar de lado uma boa representação, uma boa representação em termos do índice das características que medem precocidade sexual. Veja que PP14, okay, no rebanho CFM é 0,38, 38% de herdabilidade. É o maior número. Não, tem uma 0,39 aqui. Fora o perímetro escrotal, que sabidamente tem uma herdabilidade muito alta. Né? Entre as outras DEPs é a de maior. Então, nós devemos selecionar para precocidade, como devemos para regularidade de partos, longevidade. Né? Ainda mais se nós acreditarmos que essa stability aqui do rebanho CFM possa ser usada em outros rebanhos, né? Ela foi calculada numa população diferente da nossa. Mas, enfim, esse é um problema para os geneticistas. Eu espero que o professor Raizil esteja me ouvindo, ele me responderá depois. E, se possível, eu lhe responderei depois também. Fico por aqui nessa consideração. Aguardo outra pergunta. Alô, Danilo? Danilo? Oi, doutor Gabriel. O Caio Tristão está parabenizando o senhor. Oi, está escutando? Estou ouvindo sim. Ok. O Caio Tristão está parabenizando o senhor. Ele fala aqui, gostaria também de felicitar o doutor Gabriel pela explanação do sistema de produção e resultados obtidos, bem como a NCP pelo ensino online. Então, ele está parabenizando. Perfeito. Eu agradeço, Caio, e já agradeço mais uma vez a NCP. É isso. A Adriana Lima também está agradecendo. Obrigado ao Dr. Gabriel e esposa pelo excelente trabalho. Dr. Gabriel, deixo a palavra para o senhor para estar finalizando a apresentação. Ok. Então, meus amigos, eu me despeço esperando que o nosso trabalho de 20 anos, sintetizado nessa exposição, possa ter sido de valia, de alguma utilidade para vocês. Na Fazenda Bacuri, porteiras abertas, temos sempre o maior prazer de receber criadores, selecionadores, criadores de um modo geral, técnicos, enfim, todos aqueles genuinamente interessados no avanço da pecuária de corte no Brasil. É isso que eu tinha para dizer e agradeço a você, Danilo. Obrigado, doutor Gabriel. Boa tarde a todos. Obrigado.